Uma coisa que eu digo, as pessoas falam, mas como você vai mexer isso porque tem coisas que estão garantidas na Constituição? Vai ter que mexer na Constituição. Vai ter que ser um governo que vai mexer profundamente na Constituição. É porque tem uma parada assim, existe um Brasil, gente, entendeu? Existe um Brasil que ele é administrado por uma elite parasitária, e essa elite parasitária, como o Luiz Lima vive falando isso, ele tinha que escrever sobre isso. Como nós temos uma elite parasitária que não tem competição com outras elites, e a competição entre elites é uma das coisas que gera o desenvolvimento, entenda uma coisa, uma das razões para a Europa ter se desenvolvido tanto é porque você tinha uma hipercompetição entre elites. Imagina na Alemanha, sabe aquilo que a gente chama de Alemanha? A Alemanha é uma ficção, havia uma série de micro-reinos lá. A gente conhece isso, sabe todas aquelas histórias? Um príncipe conheceu uma princesa e viveram felizes para sempre. Tinham muitas histórias de príncipe e princesa. Por que era tão comum a existência de príncipes e princesas? Existia uma paisagem que a gente aprendia nas histórias, nos contos de fadas, que assim, é uma paisagem verdejante, que você anda e você encontra um castelo do príncipe. Aí depois você vai encontrar outro, sabe? Que aí lá vivia um rei. Meu amigo, essa paisagem, ela existe, ela se chama Alemanha. A Alemanha, o centro da Europa ali, era marcado por micro-reinos, por múltiplas monarquias. E elas concorriam entre si. Havia uma concorrência feroz. Viviam em guerra, viviam se matando. Essa concorrência feroz entre elites gera um aprimoramento das próprias elites. E a elite em concorrência é bom. No Brasil, nós não temos elites em concorrência. Tem até alguma concorrência, mas como o Brasil é tão grande, uma elite em Alagoas, não é que ela tá numa grande competição, entendeu? Você tem uma grande acomodação. Então as elites alagoanas, elas vivem de dinheiro que não é gerado em Alagoas, é gerado nos outros estados. Aí eles repartem, os calheiros ficam com um pedaço dos cargos em certas posições, os Lira alguma coisa aqui, a turma do Collor ali, um outro acolá, e beleza, a vida que segue. Não vai dar pra ficar assim. Essas elites acomodadas vão ter que ser picadas das posições delas. E só que essas elites, elas pensam que o Brasil tem que ficar meio que estático, porque eles podem ir roubando e mamando enquanto isso. Roubando e mamando, roubando e mamando, roubando e mamando. Eles vão fazendo isso. E como eles pensam dessa maneira, a eles não interessa fazer reformas como essa que a gente coloca aqui. Eles são o problema. Eles são o problema. Houve alguns momentos da história brasileira, e esta é uma provocação que a gente vai tratar hoje no Dark MBL, tá? Grupos de jovens que pensaram em coisas muito, muito diferentes. O Paulo Cruz fala muito do movimento abolicionista e dos grandes intelectuais abolicionistas. A gente vai falar, o Antum fala muito, e outro que já falou muito desse assunto foi o Impera, dos tenentistas. Teve muita loucura, você pode colocar, e acho que sim teve, né? Jovens do oficialato médio, né? Camadas intermediárias do oficialato brasileiro, que, inspirados por ideias oriundas da Europa, pensavam que, poxa, nós podemos influenciar esse país muito estranho que nós vivemos. Revoltas tocadas por policiais e oficiais de forças públicas. Nós tivemos 32 em São Paulo, que por mais que falam, entendi, café coletivo, não tem nada disso. 32 foi tocado por estudantes. Estudantes de direito que queriam viver num Brasil moderno. Gente que queria ver um Brasil sob o espelho daquela São Paulo que estava emergindo em 32. E tivemos outro movimento que foi o movimento pelo impeachment de Dilma Rousseff de 2015 e 2016, que foram grupos de jovens e pessoas que viam um Brasil diferente e que queriam tornar o Brasil um lugar decente. Existe toda uma tradição que a gente pode remontar da Inconfidência Mineira até o impeachment da Dilma Rousseff, que envolve jovens, urbanos, pessoas inteligentes e que erram e acertam e que decidem se sacrificar por um Brasil diferente. Podemos discordar desse Brasil diferente, mas que tinha um espírito público, tá? A gente é herdeiro disso. O Antum tá falando dessa novíssima geração agora em 2025, o Antum do Novos Clássicos, e eu acho que muitas pessoas precisam escrever sobre isso, e eu jogo esse desafio para uma geração brilhante que está surgindo. Escrevam, desenvolvam isso. Ele falou o termo tecnotenentismo. É o tecnotenentismo. Por quê? Uma massa de pessoas inteligentes que hoje tem à disposição tecnologia, essas pessoas podem criar uma disrupção num sistema político completamente engessado que é o sistema brasileiro. Então fica o desafio aí. O que é o tal do tecnotenentismo? Ninguém sabe. A gente sente um espectro rondando aí. Eu acho